Jó perde tudo, perde os filhos, perde a família, ninguém passa um mal maior que Jó. E quando acontece isso, os amigos dele chegam, né, muito amigos, e começam, Jó, você fez alguma coisa errada. Os amigos dele parecem galera de igreja, só falando mal de todo mundo, achando que o cara está se dando mal porque ele fez alguma coisa errada. E os amigos questionam, brigam. E o Jó fala, cara, eu não sei nem qual a placa do caminhão que me atropelou. Não sei, não estou entendendo o que está acontecendo. No final das contas, Deus reprova os defensores de Deus. Diz que eles não estão entendendo de nada. Jó, quando vai receber a resposta de Deus, a resposta é muito curiosa. Jó é convidado a assistir Animal Planet. E depois o National Geographic. Ele é convidado a olhar as estrelas, ele é convidado a olhar os animais, e Deus diz, está vendo? Sua cabecinha desse tamanho, nem isso que está no seu nariz você não entende nada, você acha que você vai entender os mistérios que acontecem na nossa realidade, na nossa vida. E aí o Jó, então, não peca contra Deus, mas ele se arrepende da sua presunção e Deus muda a sua vida no final. Agora, o que é interessante? No final, eu esperaria que Deus chegasse e falasse assim, Jó, deixa eu explicar o que estava acontecendo. Satanás chegou aqui, fez uma acusação contra você, e aí a gente alinhou a conversa, eu permiti que ele fizesse tudo isso, e agora vem o desfecho. Deus não fala nada, Jó não fica sabendo que foi uma mega pegadinha celestial. Não fica sabendo. Não fica sabendo. Por quê? Porque em grande parte o sofrimento não compreendido permanece como mistério. A gente não sabe por que especificamente a pessoa está passando pelo que está passando. Então, o que é a resposta bíblica para isso? São duas. Já que a gente não sabe, e a gente não pode dar uma de importante querendo responder racionalmente o que não está no universo de ninguém, a resposta foi a que você deu. Pegou na mão do menino. Chama-se misericórdia. Porque quando você vê uma pessoa que é refém do mal, o que você pode fazer? É culpa dele, é culpa dos seus pais. Se esse cara tá assim, tem algum BO, algum bicho está enterrado lá na casa dele, tem alguma coisa. E a resposta de Jesus chega como? Libertando possessos, curando pessoas, recebendo leprosos, pessoas de todo tipo, né? E é interessante que o texto faz questão de dizer que ele fazia isso movido de íntima compaixão. Então nós somos chamados a enfrentar, a lidar com o mal da perspectiva da misericórdia e do coração acolhedor. Por isso que a tradição cristã, ela deu origem a hospitais, a orfanatos, porque na antiguidade o cara estava doente, o pessoal jogava na rua. O pessoal falava, esse cara é um amaldiçoado, esse aqui não tem o que fazer. E a segunda resposta, que é muito interessante, nós não somos chamados no sentido filosófico e técnico a explicar o mal, nós somos chamados a enfrentá-lo. Então olha que coisa interessante. Na cabeça bíblica, diferente da visão fatalista, a visão fatalista diz assim, diz o quê? O mal faz parte da essência da realidade. Sempre. O que seria do bem se não existisse o mal? Se o mal faz parte da essência, nunca ele vai deixar de existir. Nunca ele será vencido, porque é um elemento constituinte da realidade. Isso é a base do chamado pensamento dualista. Na Bíblia não era assim. O projeto inicial era perfeito. O Éden ganhou o prêmio de paisagismo mundial, né, no concurso celestial. Tudo era show de bola. Aí o que acontece? O mal entra pelo uso indevido da liberdade dos seres criados. Então o mal é estranho, ele entrou pela porta dos fundos. Então a gente não compactua com ele, a gente estranha o mal. Não era para ele estar aí. A gente tem um grito de repulsa, de contra a injustiça, e a gente sabe que isso é passageiro. Por isso a cultura bíblica é uma cultura de esperança. É possível vencer o mal no dia a dia, é possível minorar o mal no mundo, e um dia ele será vencido. Essa é a esperança. Vamos falar sobre mal. Antes eu quero só fazer uma adição, uma das coisas que você falou, mas eu quero muito falar sobre mal e fazer uma pergunta super difícil, que é
Se Deus criou tudo, Deus que criou o mal também. Mas antes disso, você estava falando de Jó. Sim. E a gente estava um pouco nessa discussão sobre, caramba, né, assim, o que vale no mundo, né, e as injustiças, por que coisa ruim acontece com gente boa? E Jó, pela nossa perspectiva, era uma pessoa boa, né, pela ótica bíblica, inclusive, né, porque ele era tão bom que ele conseguiu suportar algo que eu fico refletindo se eu conseguiria, né. E Jó, ele resistiu a todo o mal que aconteceu a ele, continuou ali com a fé dele, trupicou no final, mas ainda se manteve a fé nos momentos difíceis ali, mesmo quando ninguém mais o apoiava, e no final ele recebeu tudo em dobro. Sim. Aqui foi uma evidência física de que ele foi recompensado, seja lá se foi por essa fé, por essa devoção, ou por ter resistido ao mal. Mas uma coisa interessante aqui no final é que ele recebeu tudo em dobro. E quando eu estava lendo ali a passagem, se eu não me engano é no último livro de Jó, mostra que ele recebeu tudo em dobro. Né? Então, 42. Era o dobro de animais, o dobro de bens, de riqueza. Mas quando você vê o número de filhos, isso daqui foi o que eu demorei para entender. Uhum. E aqui a Bíblia dá uma pista para a gente de o que de fato é a riqueza, o que vale. Porque ele tinha, sei lá, era o número de jumentos recebe o dobro. O número de boi recebe o dobro. Aí tinha o número de filhos, os filhos morreram. E aí ele recebe o mesmo número de filhos. Aí eu olho para isso e primeiro a gente pensa, pô, peraí, não existe um filho que possa substituir o outro, né? Claro. Se morrer um filho, toma 2 filhos. Não vale, né? Não é assim que funciona, é diferente de um bem material, aqui um copo você recebe 2. E não só ele perdeu os filhos, não recebeu o dobro, como ele recebeu a mesma quantidade de filhos, novamente. Mas aí foi onde existe a grande revelação aqui de Jó, que quando a gente entende que ele recebeu esses filhos, ele recebeu o dobro. Por quê? Porque os filhos que ele perdeu em vida, no que pra gente é a vida, na verdade, eles foram ganhos para o céu. Então, no final das contas, quando ele recebe a mesma quantidade de filhos, ao invés de ser o dobro, ele acabou de dobrar a quantidade de filhos na eternidade. Com certeza. Então, quando eu olho para isso, eu falo, caraca, isso daqui é Deus tentando fazer com que a nossa perspectiva venha para o lugar certo, que é essa daqui, que é o valor real está no depois e não no agora. Exato. Né? E o material foi um agrado ali pela resistência dele de alguma forma, né?